Fala galera, beleza? Galera, eu trouxe pra gente ver hoje questões sobre organelas, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve e me acompanha aqui na resolução das questões. Vamos lá. Primeira questão. Em relação às mitocôndrias, assinale a alternativa incorreta, ou seja, ele quer a errada, né? Letra A. Surgem exclusivamente pela autoduplicação de mitocôndrias pré-existentes. Certíssimo. Uma mitocôndria deriva de outra mitocôndria. Tá bom? Por exemplo, diferente dos lisossomos. Lisossomos eles não derivam de outros lisossomos. Lisossomo ele é produzido lá no complexo de Golgi. Tá bom? Então a letra A está certíssima. Letra B. Em animais com reprodução sexuada, as mitocôndrias possuem origem materna e paterna. Tá? Vamos lá. É, não, na verdade, gente, a origem da mitocôndria é sempre materna, tá bom? Nunca é paterna. Por quê? Porque no processo de fecundação, as mitocôndrias que estão nos espermatozoides, elas são perdidas nesse processo que ocorre a fecundação, a união, no caso, do espermatozoide com óvulos, gerando ovos e zigotos. Então, nesse processo, as mitocôndrias dos espermatozoides são perdidas, tá bom? Tanto que o DNA mitocondrial quem passa é a mulher. Vou te dar um exemplo. Tem a mãe, ela teve um filho e uma filha. Passou o DNA mitocondrial dela para os dois? Passou, mas quem vai transmitir esse DNA mitocondrial, quem vai continuar transmitindo esse DNA é a menina, nunca o menino. Por que nunca o menino, Diego? Porque quando ele fecundar uma mulher, as mitocôndrias dele serão perdidas. Tá bom? Então, a letra B está errada. Bora para outra. C. O ATP produzido das mitocôndrias difunde-se para outras regiões da célula, fornecendo energia para as atividades celulares. Certíssimo, certíssimo. Letra D. A hipótese endossimbiótica propõe que as mitocôndrias descendem de bactérias primitivas e que em um passado distante associaram-se a primitivas células eucarióticas. Isso, galera, eu já comentei várias vezes aqui, tem vários exemplos dessa questão. A teoria da endossimbiose ela diz tanto a mitocôndria, não, no caso não só a mitocôndria, mas tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles viviam como se fossem tipo bactérias, né? Eles viviam isolados. E durante esse processo de evolução, eles foram absorvidos, eles se adaptaram a viver dentro de células eucarióticas e se adaptaram bem, que até hoje eles estão assim, tá bom? O que ele reforça essa teoria? Dupla membrana, que é isso aqui, ó. Tá? A mitocôndria ela tem dupla membrana, uma membrana interna, provavelmente do organismo no passado, uma membrana externa da célula, que englobou. Não apresenta estonas, apresenta um DNA circular, lembra o DNA circular é parecido com o mesmo o plasmídio lá das bactérias, né? Capacidade de autoduplicação, que é na letra A, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. E DNA próprio. DNA esse que é DNA diferente do núcleo da célula. Tá bom? Então, a alternativa que é errada, que é a certa, né? A letra B. Tá bom? Lembrando que a mitocôndria, galera, tem função de produção de energia. Não se esqueça disso. Tá? Bora para a próxima. Segunda questão. A célula eucarionte possui várias organelas que desempenham funções específicas na célula, como o lisossomo e o peroxissomo, cujas funções são respectivamente. Vamos lá, a galera falou em lisossomo, tá? É digestão celular. Então, ó, digestão pode ser a letra D e a letra B. O peroxissomo, galera, ele participa de um processo chamado de detoxificação. O que é a detoxificação? Ele pega algo que é tóxico e deixa menos tóxico. Lembrando que o peroxissomo ele tem uma enzima, que é a catalase. O que a catalase faz? Ela quebra o peróxido de hidrogênio, né, liberando água e oxigênio. Tá bom? Então a alternativa correta aqui, a letra D. Tá? Outro ponto importante, gente, que eu quero lembrar para vocês aqui, tá? Só no caso de reforçando. Deixa eu ver aqui, só os lisossomos, tá? Os lisossomos, lembra que os lisossomos eles têm origem no complexo de Golgi, tá bom? Não se esqueça disso. Lembra daqueles três pontos, na verdade, o que o complexo de Golgi faz? Ele recebe, né, as proteínas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, recebe, empacota e exporta. O que mais ele faz, Diego? Lembra da origem, né? É lá que são produzidos os lisossomos,
é o local também onde é produzida a lamela média, lembra que é como se fosse tipo uma divisão entre duas células vegetais, e é o local também onde é produzido o acrossoma do espermatozoide, lembra, o espermatozoide é dividido em três regiões, cabeça, peça intermediária e a cauda. Tá? Então na cabeça tem tipo uma bolha, uma vesícula, que é rico em enzimas essas que auxiliam o espermatozoide a penetrar no óvulo. A principal, que sempre comentam nas provas, é a chamada de hialuronidase, tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra D. Tranquilo também, né? Bora para a terceira. Vamos lá. A característica fundamental do transporte ativo é o consumo de energia, que ele invariavelmente implica. Por esse motivo, células que realizam transporte ativo são ricas em... Bom, galera, transporte ativo, gasto de energia. Falou em energia, qual é a organela que está relacionada à produção de energia? Né? São as mitocôndrias, né? Então, de cara aí. Lembra aqui, como a gente falou de transporte, bora lembrar um pouquinho dos transportes aqui. A gente está falando de organela hoje nesse vídeo, mas bora lembrar de transporte aqui, né? Que é importante também. Vamos lá. Toda vez que eu te falar de transporte passivo, galera, tá? Nós vamos ter três exemplos. A difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Tá? O transporte ativo principal é a bomba de sódio e potássio. Tá? Quando tu fores ver essa questão dos eventos, o que acontece, né, são esses que eles vão comentar com você. Tá na questão. O transporte passivo, galera, ele não há gasto de energia. Tá? O ativo tem gasto de energia. O passivo, galera, ele vai sempre de onde está mais concentrado, aqui, olha, como vocês estão vendo, de onde está mais concentrado, para onde está menos concentrado. Isso é transporte passivo. Tá? No caso do ativo, ele vai do que? De onde está mais concentrado, é o contrário, para onde está menos concentrado. Tá bom? Então, fica esperto nisso aí. Outra coisa, tu pode ver também como nome, passivo, ele é a favor do gradiente de concentração. O ativo ele vai ser contra o gradiente de concentração. Difusão simples, galera, o exemplo principal aqui é a troca de gás, oxigênio e gás carbônico, lá na vela pulmonar. Clássico, falou em gás, lembra de difusão simples. Entrada, por exemplo, aqui, olha, de glicose, tá? Difusão facilitada. Diego, por que difusão facilitada? Galera, se algo é facilitado é porque alguém facilita. Quem facilita a entrada, esse transporte dessas substâncias, né, através aqui da bicamada lipídica, são proteínas. Por isso que ela é facilitada, tá bom? Lembrando aqui que na difusão simples não tem nenhuma proteína auxiliando esse transporte, tá? Então, o outro exemplo que é clássico, que é de água. Falou em transporte de água, osmose. Tem que lembrar daquela diferença do meio hipertônico e do meio hipotônico. Tá? Meio hipertônico, vou te dar um exemplo. Lembra sal e água. O meio hipertônico ele tem uma grande quantidade de sal, uma baixa quantidade de água. Tá? O meio hipotônico ele é o contrário. Ele vai ter uma baixa quantidade de sal e uma alta quantidade de água. Tá bom? Então, osmose ela vai sempre de onde vai mais concentrado, no caso a água, às vezes ela está menos concentrada. Mas onde ela está mais concentrada? No meio hipertônico? Não, ela está mais concentrada no meio hipotônico. Então ela vai do hipotônico para o hiper. Tá bom? Alternativa correta, letra C. Tranquilo também, né? Bora para a próxima. Quarta questão. Uma questão para a gente identificar se ela é verdadeira ou falsa. Né? Vamos lá. Sobre o complexo de Golgi, olha só. É o local de síntese de lipídios e esteroides. Está certo ou está errado? Está errado, galera. Tá bom? Como a gente já comentou na outra questão, o complexo de Golgi não vai apresentar essas funções. Tá? Segunda, empacota proteínas provenientes do retículo endoplasmático, no caso rugoso, tá? E distribui para seus destinos. Certíssimo. Então a segunda é verdadeira. Tá? Terceira, dá origem ao acrossoma dos espermatozoides, como a gente já comentou. Certíssimo. Tá? Espermatozoide, três regiões, cabeça, peça intermediária, cauda. Na cabeça tem essa vesícula, como se fosse uma bolha, com enzimas, que é chamada de acrossoma. Certíssimo, tá? E a última, está ausente em células de plantas, tá?
Vamos lá. Tá errado, galera. Tá bom? É falso também. Tá? Ela está, na verdade, presente, não ausente. Tá? Então a alternativa correta aqui, bem tranquila, essa também. Tá? Letra C. Tá? Só aqui eu coloquei a imagem, não lembrava que eu tinha colocado aqui essa imagem. Tá? O acrossomo do espermatozoide é isso aqui, ó. Tá? Então eu vou ter a cabeça, a peça intermediária, que é rica em mitocôndrias, e o flagelo. O flagelo é isso que é formado por centríolos, tá bom? Então bora para a próxima. Quinta questão, galera, quinta questão. Um par de esqueletos humanos dotados pelos arqueólogos como sendo do período neolítico, com 5 ou 6 mil anos, foi encontrado perto da Mantova, Itália, num eterno abraço. O DNA mitocondrial, lembra? O DNA mitocondrial, como o próprio nome diz, é um DNA da mitocôndria. DNA esse que é diferente do DNA do núcleo, tá bom? Presente no citoplasma das células é de herança materna, posto que o citoplasma do zigoto provém do óvulo. Esse DNA sofre poucas modificações e por essa razão vem sendo utilizado em muitos estudos antropológicos. Se no caso do achado arqueológico na Itália for constatado que o DNA das mitocôndrias dos dois esqueletos são diferentes, então os DNA mitocondriais são diferentes, pode-se concluir que se trata de, vamos lá, se são DNA mitocondriais diferentes, tá, vão ser o quê? Pessoas diferentes que não têm nenhum tipo de parentesco. Tá? Por exemplo, a mãe e o filho. A mãe ela tem o DNA mitocondrial, ela gera para os descendentes. Então não pode ser, tá? Mãe e filho. Mãe e filha, a mesma ideia do mãe e filho. Não posso, tá? Irmão e irmã, não. O irmão e a irmã eles têm o mesmo DNA mitocondrial da mãe. Então não pode também. Gêmeos fraternos, não. Gêmeos fraternos também não, né? O mesmo DNA da mãe, tá? Filhos de mães diferentes. Com certeza, como ele te diz aqui que os dois esqueletos são diferentes, é constatado que o DNA mitocondrial dos dois esqueletos são diferentes, eles não têm um parentesco, tá bom? Eles não têm, por exemplo, a mesma mãe. Então a alternativa correta aqui, letra E. Não te esquece disso. Quem transfere o DNA mitocondrial é a mulher. Lembra, a avó, no caso, a mãe para a filha para a neta, tá bom? Sempre é a mulher que transfere. Alternativa correta, letra E. Bora para a próxima. A célula esquematizada a seguir representa um zigoto humano recém-formado, com destaque feito para uma das organelas existentes nesse tipo celular. Tá, então ele está te dando a referência aqui, tá te mostrando, ampliou a imagem, que é uma mitocôndria. De acordo com esses dados, pode-se afirmar que a organela em destaque, vamos lá, número 1, foi herdada do óvulo, certíssimo. Tá bom? Lembra que no momento da fecundação, as mitocôndrias dos espermatozoides elas são perdidas, estando só a do óvulo. Tá bom? Então, um está certo. 2. Não é encontrada nos espermatozoides. Não, galera, como a gente viu na outra imagem, na peça intermediária do espermatozoide ele é rico em mitocôndrias. Tá bom? Então, a número 2 está errada. Tá? Ela é encontrada sim em espermatozoides, tá? Mas ela é perdida. Terceiro, é capaz de se autorreproduzir, é chamada de autoduplicação, que foi a característica que eu falei mais lá na frente para vocês, tá bom? E é um dos pontos que reforça a teoria da endossimbiose. A alternativa correta aqui é 1 e 3, letra C. De boa também, né? Galera, mitocôndria, cloroplasto, ribossomo, complexo de Golgi e centríolo são organelas que caem muito em prova. Fica ligado nessas, tá bom? Bora para a próxima. A silicose é uma doença muito comum em trabalhadores que lidam com amianto. Um dos componentes do amianto é a sílica, uma substância inorgânica que forma minúsculos cristais que podem ser acumulados por pulmões. As células dos alvéolos pulmonares afetadas por esses cristais acabam sofrendo autólise, ou seja, elas se destroem, né? Essa doença está relacionada com organoides citoplasmáticos denominados autólise. Lembra aqui, ó, lise do próprio corpo, está destruindo algo do próprio corpo. Lembra que quem tem essa função de destruir tanto algo interno ou algo que venha de fora da célula é o lisossomo, tá bom? O lisossomo também, galera, está relacionado a isso aqui, ó, tá? Clássico esse exemplo aqui da perda da cauda do girino, tá bom? Quem faz essa função é o lisossomo.
Tá? Isso não vai cair na sua prova, mas um exemplo, se tu fores fazer qualquer outro tipo de prova, geralmente eles lembram desse exemplo. Tá? Então, a alternativa correta aqui. Letra B também. Tranquilo, né? Bora para a próxima.